Salve, 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 salve! Olá, meninos e meninas das turmas de terceiro ano. Nós tínhamos visto, antes desse período de isolamento social, o pré-modernismo, certo? Aqui no Brasil. Falamos um pouco dos movimentos de vanguarda na Europa e de que forma eles influenciaram. Eles virão, no caso, a influenciar a literatura brasileira, no caso dessa primeira geração do modernismo. Depois dos movimentos de vanguarda, nós vimos o pré-modernismo. Falamos do Augusto dos Anjos, o grande poeta desse período. Pré-modernismo corresponde às duas primeiras décadas do século XX. Falamos dos principais prosadores, o grande nome do período, que foi o Euclides da Cunha, com uma obra fantástica, marcante, chamada Os Sertões, em que ele narra a Guerra de Canudos. Depois disso, falamos também do Monteiro Lobato, que é desse período, do Lima Barreto, do Graça Aranha. Encerramos o pré-modernismo brasileiro, certo? E nós já estávamos iniciando o modernismo em si. Gente, o modernismo... a primeira geração do modernismo, eu preciso falar antes que o modernismo é dividido em três gerações, primeira, segunda e terceira. A primeira geração é também chamada geração de 20, por, lógico, ter surgido durante essa década. O marco dessa primeira geração é a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em fevereiro de 1922, que foi idealizada principalmente pelo Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que não são parentes, são os dois grandes poetas desse período. Além deles, a Tarsila do Amaral, enfim, muitos intelectuais da época, mas nós vamos destacar aqui esses dois poetas. Nas artes, a gente destaca a Tarsila, mas isso vocês verão na matéria específica, né? Na área específica, em artes. Vamos destacar aqui dois grandes poetas, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, idealizadores dessa semana. Essa semana marcou profundamente. Tanto é que ela é vista como o marco inicial do modernismo no Brasil, 1922. Por isso essa geração é chamada geração de 20, tá? E é também chamada geração de ruptura, porque a proposta, que foi a síntese dessa Semana de Arte Moderna, é justamente uma ruptura com toda a arte conservadora, com toda a arte tradicional produzida até então. Vamos lá. Influenciados, sobretudo, pelo futurismo e pelo dadaísmo, esses primeiros modernistas propuseram uma ruptura com a arte produzida até então, principalmente com aquele padrão tradicional, consagrado, e que fez muito sucesso no parnasianismo e no simbolismo, mais ainda no parnasianismo, que inclusive continuou com grandes produções, mesmo no início do século XX. Então a ruptura com essa estrutura, com a forma fixa do soneto, principalmente com rima e métrica, essa ruptura foi a principal causa desse movimento, foi o principal mote, digamos assim, do modernismo, que foi romper com essa estrutura tradicional. Oposição ao parnasianismo, acabei de falar há pouco tempo. Ironia, também presente aqui. A ironia que nós vemos aqui é um pouco diferente da ironia machadiana que nós vimos no realismo, e diferente também da ironia mórbida que nós vimos lá no romantismo com o Álvares de Azevedo. Aqui nós temos uma série de brincadeiras, de piadas, principalmente propostas pelo Oswald de Andrade, que gostava do poema piada. Exemplo do Oswald de Andrade, com uma linguagem completamente coloquial, popular, distanciando-se da linguagem mais formal, do rigor formal e do cultismo
literário e linguístico proposto por escolas anteriores, estéticas anteriores, nós temos a linguagem absolutamente coloquial. O Oswald de Andrade faz uma brincadeira. Quando o português chegou aqui, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse numa manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então essas brincadeiras, esses poemas tidos como piadas curtas, foram o veio central, o rumo central do Oswald de Andrade nessa sua ruptura com os aspectos tradicionais. Um dos poemas centrais do Oswald de Andrade nessa proposta é um texto chamado Pronominais, em que ele brinca justamente com essa colocação pronominal, com as regras gramaticais, com esses preceitos de que não se deve iniciar uma frase com um pronome oblíquo, certo? Como, por exemplo, me dê isso, dê-me isso, me empreste aquilo, empreste-me aquilo, não é me faça um favor, é faça-me um favor. Então, ele faz uma brincadeira com isso, com essas regras de colocação pronominal, e diz o seguinte: dê-me um cigarro, diz o sujeito sabido, eu estou aqui numa paráfrase, está mais ou menos por aí, dê-me um cigarro. É o que diz a gramática do sujeito sabido, mas no dia a dia a gente diz mesmo, deixa de besteira, me dá um cigarro. Então é esse tipo de brincadeira que ele vai criando com as regras gramaticais que caracterizam esse primeiro momento do nosso modernismo no Brasil, uma literatura verde-amarela com a cara já da literatura brasileira, apesar da influência direta da vanguarda europeia, sobretudo futurismo e dadaísmo, com a exaltação à modernidade, ao mundo moderno, à contemporaneidade, à velocidade das máquinas, mas vem aí uma possibilidade de se produzir uma literatura com a cara do Brasil. Aquilo que nós vimos no segundo ano, lá no romantismo, como projeto de nacionalidade, projeto de brasilidade na literatura, esse projeto amadureceu mesmo aqui. Ele começa aqui, nessa primeira geração, e vai encontrar maturidade na segunda geração, a chamada de 30, que nós veremos na próxima aula. Bom, e só para ilustrar, aí nós vamos encerrar aqui com os principais autores desse período: Mário de Andrade e Oswald de Andrade, os idealizadores, inclusive, da Semana de Arte Moderna; Manuel Bandeira, poeta pernambucano, o mais amadurecido de todos eles, com uma poética um tanto quanto mais adulta e mais construtiva, mais amadurecida mesmo. A proposta dessa geração, gente, não era exatamente construir uma nova poética, mas era estabelecer uma ruptura com a poética tradicional e deixar que a geração seguinte construísse essa nova literatura. Mas tínhamos aí o Manuel Bandeira, que já tinha um projeto de construção mesmo de uma nova poética. O Manuel Bandeira esteve presente no Paz até o ano passado com um texto chamado Poética. Diz: eu estou farto do lirismo comedido. Esse lirismo comedido que é aquele muito cheio de regras. Mas temos aí então o Manuel Bandeira junto com os dois Andrades e mais o Raul Bopp, poeta gaúcho, mas com espírito de uma brasilidade integrada. Sua principal obra, por exemplo, é Cobra Norato, que é sobre lendas lá do norte. E Menotti del Picchia, outro poeta que era jornalista também e que influenciou bastante, principalmente escrevendo matérias de jornais sobre a Semana de Arte Moderna, buscando uma divulgação maior desse momento. Então são esses principais poetas, lembrando que alguns deles atuaram na prosa também, como Mário de Andrade com Macunaíma, Oswald de Andrade com várias obras, Memórias Sentimentais de João Miramar, enfim. Procurem ver
antes que eu esqueça, uma minissérie, está no YouTube, uma minissérie que a Globo produziu há uns 10 anos, chamada Um Só Coração. Vejam os bastidores, pesquisem lá no YouTube, Um Só Coração, Semana de Arte Moderna. Ela mostra com muita clareza esses bastidores da Semana de Arte Moderna e também as consequências de tudo isso e de que forma essa semana contribuiu para uma nova literatura, para uma nova poética. Estudem, eu mandei uma apostila imensa para vocês pela plataforma, com exercício e tudo mais. Bons estudos, fiquem em casa, cuidem-se e logo, logo estaremos juntos novamente. Falou? Até mais.